Salve, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, passando hoje aqui para conversar com vocês sobre o que rolou essa semana aí, principalmente considerando a, a tentativa dos golpistas de fazer uma manobra, uma espécie de onde está a bolinha ali, para anistiar o Jair Bolsonaro. E isso passaria por tentar estabelecer um processo de perdão, ou de sustar, pelo menos, temporariamente, o processo contra o Ramagem, que está incluído ali no grupo crucial, que a gente convencionou chamar de grupo crucial do golpe. Né? Tá o Ramagem, o Bolsonaro, o Cid, o Braga Neto, o Heleno, esses golpistas aí. Né? Então, vou fazer tentar resumir rapidamente aqui, 10, no máximo 15 minutos para vocês entenderem o que aconteceu e em que pé que nós estamos com essa questão agora, tá? Gente, ao longo da semana, né, isso já tem aí algum tempo mais, os golpistas vinham argumentando que o artigo 53, que dá conta da imunidade parlamentar, inviolabilidade do mandato parlamentar, deveria ser usado, poderia ser usado para livrar a cara do Ramagem. E aí houve toda uma discussão, basicamente para vocês entenderem. Tem aqui, esse é o artigo 53, que eu estou mostrando para vocês aí na tela. E o terceiro parágrafo aqui diz o seguinte, esse aqui, olha só. Recebida a denúncia contra o senador ou um deputado, o Ramagem, como vocês sabem, ele é deputado federal, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. O que isso quer dizer na prática, tá? Que, basicamente, o Ramagem ficaria livre, ou temporariamente o crime contra ele seria sustado, considerando crimes que tenham sido cometidos após a diplomação dele como deputado federal. Ramagem foi diplomado deputado federal na terceira semana de dezembro. Pesam contra ele 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. De acordo com essa leitura, esses 2 últimos crimes não poderiam ser levados adiante nesse momento contra ele, porque foram perpetrados durante o 8 de janeiro, quando ele já era deputado federal. Ainda assim, os 3 primeiros que eu li, que são os crimes de maior potencial ofensivo, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, continuariam valendo contra o senhor Alexandre Ramagem e, consequentemente, contra todos os acusados que se encontram nesse grupo crucial do golpe. Agora, não é nem por aí. Eu só dei conta disso para vocês entenderem do que se trata essa questão. Tá? Até uma questão muito mais profunda, que é o seguinte, gente. Toda aplicação de lei depende de hermenêutica jurídica. Ou seja, depende de como as leis são interpretadas. Fundamentalmente é isso. Para resumir a questão e falar fácil com vocês aqui. Então, vamos ao caso. O que diz aqui, por exemplo, o artigo 53,
que versa sobre a imunidade parlamentar. O artigo começa exatamente assim: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Tá? Então, veja que assim, aí diz o primeiro parágrafo: os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Segundo parágrafo: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Prestem atenção. Salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Tá bom? Aqui eu vou colocar uma discussão mais ampla de como é que se dá essa argumentação no nível jurídico e o que está acontecendo. Muito bem. Esse é um lado, tá? Agora, por outro lado, e isso é importantíssimo a gente ressaltar, que o que eu já expliquei para vocês aqui está posto. Então, a gente sabe, portanto, que tem essa dimensão do artigo 53, o que me parece um absurdo fazer essa interpretação para a prática de um crime tão grave quanto, por exemplo, golpe de Estado ou qualquer outra coisa que tenha um potencial ofensivo muito alto. Isso tudo bem. Como eu entendo, o artigo 53 deve ser interpretado à luz da liberdade de expressão, da inviolabilidade de um determinado posicionamento de um deputado ou de um senador, para o bom exercício, né, da representatividade parlamentar, não para o cometimento de crimes. Porque senão você organiza, por exemplo, um roubo, um assalto, leva um parlamentar eleito, caso ele tope fazer isso, e essa pessoa sai, ainda que ela seja condenada, ainda que ela seja pega, perdão, e tenha algo que de fato conste contra essa pessoa, o processo na seara penal vai ser sustado, porque trata-se de um deputado eleito em pleno exercício do seu mandato. Como eu vejo, essa interpretação é absolutamente estapafúrdia. Mas está posto, ok. Agora, tem um outro aspecto aqui que eu também quero abordar com vocês, que é esse aqui da Constituição Federal. O que eu trago aqui para vocês é o 5º artigo da Constituição Federal. Então, tá aí o preâmbulo, a Constituição Federal, os princípios fundamentais, e eu chamo a atenção aqui dos direitos e garantias fundamentais. Eu chamo a atenção de vocês, especificamente, no que diz respeito ao 43º, eu achar aqui porque é extremamente longo isso aqui, no que diz respeito ao 43º e ao 44º aqui, incisos. Então, olha só, o que diz aqui o 43º inciso? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. O 44º é categórico a seguir. Constitui crime inafiançável e imprescritível
a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Simples assim. Vou ler de novo o 44º inciso, dá conta de que, abre aspas, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Tá bom? Muito bem. Então, tem essa questão, tem, de fato, tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, e os bolsonaristas, essa semana, estavam assim, absolutamente... Estavam assim, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou achar aqui porque vale muito a pena, eu quero mostrar isso para vocês. Só um segundo para ver se eu consigo colocar isso na tela cheia aqui. Espera aí. Olha só, eu vou colocar na meia tela mesmo, só para compartilhar com vocês. Olha como é que os bolsonaristas estavam essa semana. Presta atenção nisso aqui. Acabou! Ninguém quer poder no vencemos! Acabou! Ninguém quer poder no só para vocês entenderem como é que estavam essas figuras mais alopradas aí do bolsonarismo. Vencemos, acabou, anistia já, etc. Então eles estavam, por quê? Porque isso foi votado, essa dimensão que eu acabei de explicar para vocês, querendo sustar o crime contra, pelo menos o processo que corre contra o Ramagem, com base nessa argumentação jurídica que eu expliquei nesses 12 minutos iniciais para vocês, e com base nisso eles abririam uma brecha, o texto deixava a brecha para sustar basicamente o processo contra todo mundo que estava ali, inclusive o Bolsonaro, que seguramente é o objetivo principal dessa turma. Então eles estavam assim, isso passou na CCJ, foi a plenário, e no plenário também passou 315 votos a favor. Esse é o tamanho, para vocês entenderem o que a gente vem falando, dessa bancada golpista, desse número, pelo menos, de parlamentares golpistas na Câmara Federal, contra 143, se eu não me engano, de cabeça acima. O que importa dizer é que passou pela CCJ e passou pelo plenário também, foi aprovado. Aí vocês viram isso aí. Essa turma toda aloprada de que vencemos e anistia já, e ninguém encosta o dedo no Bolsonaro. E eles estavam assim, todos se achando, e que agora não tem para ninguém, e acabou, e esse tipo de coisa, até que veio isso aqui, hoje, agora há pouco. Essa notícia aqui é dos colegas Ana Paula Bimbati e Matheus Coutinho, foi publicado 11 horas da manhã de hoje e atualizado agora há pouquinho, 16h26, 4 horas e 26 minutos da tarde. STF tem maioria para derrubar a manobra para suspender a ação contra Ramagem, ou seja, que é essa ação golpista. Vamos ler isso aqui só para vocês entenderem o que aconteceu então. A maioria da primeira turma do STF votou para derrubar a decisão da Câmara dos Deputados que suspende a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, PL do Rio de Janeiro, por tentativa de golpe. Moraes, Zanin e Fux são favoráveis à derrubada da manobra. O Cristiano Zanin e o Luiz Fux concordaram com o relator do caso, o Alexandre de Moraes. Eles vão no sentido contrário ao entendimento dos deputados, que aprovaram nesta semana a resolução que beneficia o Ramagem.
os ministros do STF votaram para prosseguir a ação penal contra o deputado federal e suspender o andamento do caso relativo a apenas 2 crimes: dano qualificado e deterioração contra o patrimônio da União, que é o que eu tinha dito para vocês. E ainda assim tem toda uma outra discussão, digamos, no nível filosófico, né, de organização da República, que eu já fiz aqui com vocês anteriormente, mas que não vem mais ao caso nesse momento. Flávio Dino acompanhou o relator com ressalvas. Para ele, o uso do artigo da Constituição é ainda mais restrito. Veja, Flávio Dino, abre aspas para ele. O artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, não atribui às casas legislativas a competência para decidir, em caráter terminativo, pela sustação da ação penal. Isso porque está em causa processo judicial, sendo certo que, nessa conjuntura, a decisão final constitui ato típico e exclusivo do órgão competente do Poder Judiciário. É o que eu venho argumentando há meses, desde que eles começaram essa tentativa dessa manobra de forma ainda incipiente. A deliberação do Poder Legislativo não é imune ao controle jurisdicional. Meu povo, artigo 53, imunidade parlamentar não pode ser invocada para cometimento de crime. Isso é um absurdo, não faz o menor sentido. Tá? Então, o placar está 4-0, forma-se aí maioria. Carmen Lúcia tem até a próxima terça para apresentar o seu voto no plenário virtual. Ela deve acompanhar. Tá? Até lá, os ministros também podem mudar de opinião, só então será proclamado o resultado final. Aí, aqui, o que eu disse aí, diz 315 votos favoráveis, 143 contrários. Isso aqui é muito sintomático, porque é uma parcela gigantesca, mais de 3/5, inclusive, da Câmara Federal, a bancada golpista. E o Moraes destacou no voto dele que a resolução da Câmara é inaplicável a Bolsonaro e outros réus. Além do presidente, o relator da ação penal citou o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, que é aquele que disse que não ia bater continência para o Lula. O ex-ministro Anderson Torres, o Augusto Heleno, o general, o Mauro Cid, o Paulo Sérgio Nogueira e o Braga Neto, tá bom? Bom, é só isso, gente. Eu só queria trazer, nem vou trazer aqui os detalhes de como é que a coisa de fato transcorreu, porque eu acho que o cerne dessa questão já foi dito. Então, basicamente é isso. Tá? Nesse momento, forma-se maioria para que o STF derrube a manobra golpista desta ação que tinha como objetivo final livrar a cara dos golpistas. E é óbvio que isso não ia passar. Não faz o menor sentido alegar imunidade parlamentar para praticar crime. Isso vai ao encontro do que eles utilizam quando eles dizem liberdade de expressão. Mas é a minha opinião. Mas você não pode ser racista. O racismo no Brasil é crime. Mas é a minha opinião. Não é a sua opinião. Você vive numa república. Essa república tem uma ordem jurídica. Nessa ordem, existem dimensões cíveis, penais e tal. Você não pode fazer o bem você entender. O que der na tua telha. Você entende? Então, assim, não é tão difícil de compreender isso. Não, porque eu gostaria de fazer apologia ao nazismo. Você não pode. Você não pode. É um crime. Nessa república, na República Federativa do Brasil, você não tem essa prerrogativa. E se você fizer, você vai estar incorrendo em um crime sob pena de ter que se ver com as consequências que os teus atos produzem, tá bom? Então é isso, basicamente, os bolsonaristas estavam todo pimpão, se arrebentaram, e vai seguir o processo contra o Jair Bolsonaro e contra todos os golpistas, generais, financiadores, bagrinhos que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil em 2022. Isso é de suma importância. Por quê? Porque eles tentaram em 2022, mas a depender, sobretudo, a depender do que aconteça com essas pessoas, no sentido de ter ou não que responder pelos seus atos, eles vão tentar de novo em 2026.
Se eles percebem que isso fica barato, se eles percebem que eles podem tentar um golpe e não dá absolutamente nada, é óbvio que eles vão tentar fazer isso novamente, tá? Gente, é isso então. Se você gostou, ative o sininho, seja membro, inscreva-se no canal, compartilhe nosso conteúdo para que o canal alcance um número cada vez maior aí de pessoas, tá bom? Por hoje é só. Eu paro por aqui. Beijo grande para vocês. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.